Bora lá, galerinha! O iceberg da Coreia do Norte explicado do canal do Agorafobia. Nossa, tô achando que tá meio escuro, né? Agora que eu reparei. Deixa eu aumentar um pouco essa luz. Um vídeo do Agorafobia, vocês sabem que eu tava trazendo. Acho que agora eu já tô tranquilo, já tá mais de boa. Dá pra tirar meu cabelinho, está cortado. Acho que é o mais bonito da gravação do que essa touca minha aí verde esquisita. Enfim, gente. O Agorafobia aí, vocês sabem que é um canal aí que tá postando vários icebergs interessantes. E que eu tô devendo alguns aqui pra vocês, sinceramente, né? O canal dele é muito maneiro. E vocês me pediram, foi no vídeo foi no vídeo da ditadura, cara? Não, foi em outro vídeo, né? Que teve um papo sobre Coreia do Norte. No da ditadura teve também, mas foi num vídeo aqui do canal. Deixa eu pegar qual que foi que a gente falou, comentou sobre Coreia do Norte. E eu falei, pô, será que seria legal trazer esse vídeo? Eu acho que foi o Fotos com Histórias Perturbadoras, que a gente viu a foto daquela mulher que era atriz e tudo mais. Teve uns problemas, por assim dizer, lá na Coreia do Norte, né? E, enfim, deu vontade de ver esse vídeo e espero que vocês gostem, tá bom? Se puderem, vão deixando o like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na deixa like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Bruno, tô postando um vídeo aí a cada 2 dias. Isso é meio mentira, porque eu atrasei 3 aí pra postar o último vídeo que saiu pro membros, então... Mas agora volta ao normal aí, de volta. É que nem eu falei, eu prometi 2 vídeos por semana no membros. Essa é a promessa, 2 vídeos por semana vai sair sempre. Agora, um vídeo a cada 2 é a minha tentativa. Estou tentando postar um vídeo a cada 2 lá nos membros. Fico feliz que tem bastante gente virando membro aí. Torne-se você também, tá bom? Enfim, gente. Vambora pra esse vídeo. Também, entre no meu canal 2. Não vai ter vídeo de fim de semana, já avisando. Mas no outro, eu acredito que vou. Já sei o tema. Já tô com uma ideia aí. Vou começar meio que uma série lá, por assim dizer, de vídeos sobre temas parecidos. Então, enfim, espero que vocês gostem. E entre no servidor Discord pra gente trocar uma ideia, tá bom? Também, tá bom? Enfim, gente, vamos embora para este vídeo. Bora! Eita, que esquisito. Tá aparecendo a tela? E agora eu tô... Eu acho que... Eu não sei o que tá acontecendo. Eu espero que quando eu esteja minimizando isso daqui, esteja aparecendo a tela. Mas, enfim, bora. Nunca tinha visto ficar daquele jeito ali, preto. Não sei, era pra estar transparente. Alright. Quando pensamos na Coreia do Norte, a Ok. primeira coisa que vem à mente Caraca, é uma que imagem de um música. país fechado, militarizado e comandado por um regime bastante rígido e totalitário. Factus E por est. conta dessa imagem negativa que o país possui, surgiram vários mitos, mistérios e controvérsias envolvendo esse minúsculo país no leste asiático. E é claro que com o advento da internet, essas teorias e polêmicas envolvendo a Coreia do Norte só se tornaram mais difundidas. E é por isso que neste vídeo nós Caramba, exploraremos tem bastante algumas coisa, hein? curiosidades e fatos interessantes sobre o país mais fechado do mundo no formato de Especificamente falando, eu nunca trouxe um vídeo sobre a Coreia do Norte, né? iceberg. Eu É acho. importante destacar que esse iceberg não foi feito por mim e eu deixarei o link do iceberg original aqui na do descrição. Reddit, provavelmente, né? Então, sem mais delongas, venham comigo em mais uma jornada, dessa vez Bora! até as profundezas do iceberg da Coreia do Tô Norte. animado. Caraca! Ô, gostei dessa música de fundo. Ah, ok. Tá. Cortes de cabelo. Se você, assim como Bem. eu, se interessa pela Coreia do Será que Norte isso é e já verdade mesmo, né? pesquisou um pouco sobre esse país, provavelmente você já deve ter se deparado 28. com alguma Tem notícia um ou certo número de cortes até. alguém na internet Não é igual no Turcomenistão que a gente viu que é só um corte mesmo, né? dizendo que lá na Coreia do Norte todos os Olha, mas sinceramente, cara, são bons cortes de cabelo. Pelo menos os manos, os Jongs lá tem uma boa escolha. Eu gosto desse tipo de corte de cabelo também, sinceramente. Acho que se fosse pra escolher os meus favoritos daqui, eu diria que o 12 certamente, o 5, mas o 5, o 5, não sei, o 4 talvez, enfim. cidadãos são obrigados a escolher um corte de cabelo dentre uma pequena lista de opções Agora dos pré-definidas. homens não dá, né, cara? Sacanagem isso daí, né, cara? Olha, é porque é a barba, né? Na verdade, poderia ter qualquer um desses cabelos que pudesse ter barba, né? Agora, um homem sem barba, pelo né? governo. Um homem que não tem barba, né? E existem também algumas versões dessa história que dizem que lá na Coreia do Norte todos os homens devem ter um corte de cabelo parecido com o do líder Kim Jong-un.
Essa é uma O história corte é bastante horrível, né? divulgada na web, porém existem alguns questionamentos acerca da existência dessa lei. Esse corte do Kim Jong-un aí parece que ele tem um gambá na cabeça, Existe né, um cara? vídeo de um canal Mais gringo feio. chamado Boy Boy, onde dois rapazes Boy explicam Boy. com mais detalhes como toda essa lenda dos cortes de cabelo na Coreia do Norte teria surgido. Nesse vídeo, eles explicam Ei. que essa história começou com uma matéria feita por um jornal americano, só que essa notícia não era muito confiável, já que ela utilizava apenas fontes anônimas. Mesmo assim, essa notícia acabou recebendo bastante atenção e passou a ser frequentemente comentada por todo mundo, dando início a essa história de que na Coreia do Norte os cortes de cabelo são regulamentados e todo mundo precisa escolher um corte dentre uma lista pré-definida pelo governo. Nesse vídeo que eu mencionei, os rapazes vão até a Isso é uma Coreia parada bizarra da mídia. Eu já vi isso em outros casos, que é uma coisa que rola muito na mídia. Principalmente dessas de artistas, rola muito isso. De espalharem tipo assim, pensa num jornal. Assim, tem a folha de sei lá o que lá, um micro jornal de não sei aonde, com um micro repórter. Ele inventa uma história sobre o Vani, por exemplo. Ele fala assim: o Vani odeia cachorros. O Vani agora odeia cachorros. O cara inventa essa história sobre mim. Daí outro jornal coloca. Daí quando chega o Globo, por exemplo, ou a Folha de São Paulo, eles postam essa notícia como o Vânia odeia cachorros e usa como fonte para essa notícia aquele cara que inventou a história. Eu já vi muito esse tipo de coisa acontecer, cara. É bizarro, tá ligado? do Norte. Sim, os caras eles têm fontes que inventam histórias pra servirem como fontes. É uma E parada cortam o cabelo lá. escrota, mano. É tipo Mas esse isso- caso aqui, os caras inventaram, um jornaleco inventou uma história de que na Coreia do Norte você tem certos cortes de cabelo, daí jornais maiores usam isso como fonte, sabe? É Isso, bizarro. na minha opinião, não prova que a lei não existe, já que, como eles eram turistas, pode ser que eles tiveram um tratamento diferente dos cidadãos norte-coreanos. Então, a verdade é que atualmente não é possível afirmar se essa história dos cortes de cabelo é realmente verdade ou não. Não dá pra saber, né? Esse quadro pode muito bem ser um quadro de opções no salão, né, cara? Quando você vai cortar o cabelo, às vezes o cara tem lá um caderno, alguma coisa assim que mostra algumas opções, né? Enfim. Hack da saber. Sony. Em 2014 foi Ah, lançado um esse filme filme, chamado A Entrevista, uma comédia e sátira estrelada por Seth Rogen e James Caraca, que chamado legal. Dos mesmos porcos capitalistas que trouxeram a você vizinhos. Entrevista, Maravilhoso. uma comédia e sátira estrelada por Seth Rogen e James Franco. E, inclusive, essa Mas é uma nunca vi esse comédia muito filme. engraçada e eu recomendo que você veja caso ainda não tenha visto. Interessante, eu nunca vi esse filme, mano. Esse filme gerou uma forte polêmica Vamos na ver onde época tem. por conta do seu enredo. No filme A Entrevista, 2 jornalistas americanos são convidados pelo ditador norte-coreano para realizarem uma Nossa, entrevista mas com horrível essa interpretação aí, né? ele Que lá na isso? Coreia do Nada a Norte. ver. Só que esses jornalistas são convidados pela CIA para assassinar o líder enquanto eles estiverem no país. O filme possui diversas sátiras Fantástico, e piadas né? com a Coreia do Norte e com o líder Kim Jong-un, e existem inúmeros relatos que apontam que o líder norte-coreano teria tomado conhecimento acerca da existência desse filme e não teria ficado nem um pouco feliz. Essa história ganhou forças quando, naquele mesmo ano, um grupo de hackers conhecido como Lazarus Group, que supostamente é um Lazarus grupo Group. hacker comandado pela Coreia do Norte, teria invadido os sistemas da Lazarus Sony Group. Pictures, que foi a empresa responsável pela produção do filme A Entrevista. Com essa invasão, o grupo teria roubado uma grande quantidade de dados sobre os funcionários da empresa, além de informações sobre os filmes que estavam sendo produzidos, incluindo o filme A Entrevista. Durante esse ataque, o grupo também teria demandado que a Sony retirasse o filme do ar e ameaçou atacar os cinemas que exibissem o filme. Como consequência desse ataque e dessas ameaças, Mas- a Sony decidiu limitar bastante a exibição do filme nos cinemas. ok. Ele chegou a ser exibido nos cinemas, só que de forma bastante reduzida, e isso meio que contribuiu para que o filme não tivesse um desempenho de bilheteria tão Porque é um filme que você não escuta falar muito mesmo, não, né? satisfatório, apesar de ser um ótimo filme. Mesmo assim, o filme foi bastante assistido nas plataformas de streaming e acabou é se verdade. tornando um significativo sucesso. É importante mencionar que, embora tenham sido realizadas algumas investigações pelo governo dos Estados Unidos que Vê onde posicionam tem, a mano. Coreia do Norte como responsável por esses ataques hackers, o país negou a É, responsabilidade claro que eles vão negar, né? pô? pelos mesmos. Brincadeira. Tem na HBO, mano. Vou assistir. Dennis Rodman. Dennis Rodman é um ex-jogador de basquete Oxi, americano que que se envolveu em várias polêmicas por conta do seu envolvimento com a Doidão. Coreia do Norte, tendo visitado o país por pelo menos Caraca, eu não sei. Pior, uma vez eu assisti aquele documentário do
do Michael Jordan, tem na Netflix, aquele arremesso final, né? Um nome horrível que traduziram em português, né? The Last Dance em inglês. Ah, e falava mesmo umas polêmicas do Dennis Rodman, mas eu não lembrava desse lance da 5 Coreia do vezes. Norte. Para entendermos um pouco melhor essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Lá no ano de 2000, uma funcionária do governo dos Estados Unidos teria dado uma bola de basquete autografada por Michael Jordan para o então líder norte-coreano, o Kim Jong-il. Muitos Ok. afirmam que esse gesto foi uma espécie de piada e provocação, já que o basquete é um esporte intrinsecamente americano e muitos achavam Sei lá, mas é tipo que nem os caras vão nos Estados Unidos e dão uma bola de futebol pro Donald Trump lá, ou troféu, sei lá, que a né? Coreia do Norte poderia se sentir ofendida em receber um presente como esse. Acho que nada a ver, Só que, na mano. verdade, algumas Só pessoas nada a ver. apontam que o líder norte-coreano teria gostado bastante do presente, e isso meio que contribuiu para que o basquete se tornasse popular na Coreia do Uou, Norte. caramba. Atualmente, a Coreia do Norte possui seleções de basquete e competições do esporte. Competições essas que são inclusive transmitidas na televisão, o que para a Coreia do Norte é algo muito difícil de acontecer. Bem Então é estranho. possível afirmar que o basquete é um esporte significativamente conhecido e praticado no país. Ok, Foi por nesse isso o Dennis Rodman foi lá, contexto então. que no Foi ano no de tour. 2013 o jogador Dennis Nossa, Rodman bem foi até a recente. Coreia do Norte juntamente com um time de basquete dos Estados Unidos O chamado Salem Globetrotters é um time de basquete, mas é mais ou menos, né? Porque eles são um time de basquete de exibição, né? Basicamente, né, eles ficam fazendo trick shots, tá do ligado? Harlem Globetrotters, e ele foi lá com o intuito de jogar contra a seleção norte-coreana de basquete. Ai. Meu Nesse Deus. jogo, o líder Kim Jong-un estava presente e ele Bro. acabou gostando bastante da partida e virando meio que amigo do Dennis Rodman. Queria realmente saber a pontuação dessa partida aí, cara. Meu Deus. Posteriormente, o jogador iniciou uma jornada que ele afirma ser uma diplomacia do basquete e que tem como objetivo conectar e reduzir os conflitos entre os Maneiro. Estados Unidos e a Coreia do Norte por É que meio do esporte. eu tô meio assim porque o Dennis Rodman é muito doidão, né, cara? Mas maneiro, velho. Rodman foi até a Coreia do Norte várias outras vezes e algumas de suas visitas passaram a ser registradas pela televisão norte-coreana. Por conta desses episódios bastante curiosos, afinal não é comum vermos atletas do Ocidente tendo uma relação tão próxima com o líder do país mais fechado do mundo, o Dennis Rodman acabou sendo tópico de controvérsias e até mesmo críticas, principalmente após ser descoberto que o jogador também teve contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornando-se uma das poucas pessoas da história que teve contato com o presidente dos Estados Unidos e também Pô, isso faz todo sentido. Se o cara tá querendo fazer diplomacia, é óbvio que ele vai ter contato com o presidente dos Estados Unidos também. Não entendi. com o líder da Coreia do Norte. Porque ele tava com um presidente de esquerda e de direita? Será que é por isso a polêmica? Cara, é assim. É óbvio que não é. Assim, eu duvido que o Dennis Rodman sequer acho que tenha muita. Ligue muito pra lados políticos, né, cara? Mas maneiro a atitude dele, legal, cara. O esporte unifica muitas coisas, né, cara? Zona desmilitarizada. No ano de 1953, a Coreia do Norte assinou um armistício em conjunto com a Coreia do Sul que colocava um ponto final nas hostilidades da Guerra da Coreia, que vinha ocorrendo desde 1950. É importante destacar que esse armistício não encerrava de fato a guerra. Teoricamente eles estão em guerra até hoje, apenas cessava conflitos armados entre os dois países. Uma das consequências desse armistício foi a criação da Zona Desmilitarizada da Coreia, também conhecida como DMZ, que, de forma resumida, é uma região situada na fronteira entre as Uma terra de ninguém, Coreias. Não é uma terra de ninguém porque você tem... Cada um tem seu lado, né? Mas é uma... E que foi criada com o objetivo de ser uma espécie Tampão, de zona né? neutra, onde não teria nenhuma presença militar. Bom, pelo menos era essa a ideia, mas na prática a zona desmilitarizada da Coreia é uma das áreas mais a área mais militarizadas do mundo. Apesar disso, ela não é controlada diretamente por nenhum dos dois lados, então apesar de ter um grande número de militares na região, ela é sim considerada uma zona neutra, e é frequentemente usada para a realização de reuniões diplomáticas, como por exemplo o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un que ocorreu no dia 30 de junho de 2019. Existem muitas controvérsias e situações curiosas envolvendo a zona desmilitarizada da Coreia.
Como, por exemplo, uma situação que ocorreu em 15 de novembro de 1974, quando foi descoberta a existência de túneis subterrâneos na Uou! DMZ. Caramba! A Coreia do Norte foi questionada sobre esses túneis e eles afirmaram que eles Ah, meu fizeram amigo. esses túneis Sinceramente, eu acho que túneis é a coisa mais normal que deve ter ali, cara. O que deve ter de coisa enterrada ali, ogiva e coisa assim, tá fora do nosso escopo, para né, cara? minerar carvão. Mas essa afirmação é Carvão. bastante desacreditada, pois Carvão. foram realizadas algumas explorações nesses túneis e foi possível constatar que não havia nenhum carvão ali naquela Ixi, mas eu, região. Mas, caramba, a galera que foi fazer a entrevista desceu lá pra ver esse carvão e começou meu braço, começou a cair, meu corpo começou a necrosar, coisa estranha, cara. Tinha um líquidozinho saindo assim também, cara. Tava um sonzinho assim de estalo lá, cara. Que E coisa atualmente a teoria estranha, mais cara. aceita é que esses túneis foram construídos pela Coreia do Norte para espionar a sua vizinha do Sul. E outra situação curiosa da DMZ é que no lado norte da fronteira existe uma forte presença de armamentos militares, que Óbvio. servem tanto para impedir que qualquer pessoa fuja da Coreia do Norte, como também para atacar a Coreia do Sul no caso de algum conflito armado estourar na região. Isso porque a Guerra da Coreia, como eu mencionei, nunca teve exatamente um fim, já que o armistício apenas encerrava Será que a gente vai ver ainda em vida, né? Se for abençoado de viver até a velhice, será que a gente vai conseguir ver, né? Será que eu vou ver no meu tempo de vida se eu conseguir ficar velho, né? Será que eu vou conseguir ver o fim desse conflito, né? A unificação da Coreia, o fim da Coreia, ou a invasão da Coreia por outros países, né? Será, né? Dá pra saber, né, mano? os conflitos armados, mas não a guerra em si. E por incrível que pareça, existem pequenas vilas na DMZ, tanto da Coreia do Norte como do Sul. E no caso É da claro, os militares viverem também, né? cidadelas norte-coreanas, elas possuem uma arquitetura bastante moderna e elegante, para chamar a atenção das pessoas que olham do outro lado da fronteira, além de existir uma forte presença de propaganda norte-coreana nessas pequenas cidades. Alright. Songun. Songun é uma política norte-coreana que tem como fundamento a priorização do exército e dos militares. Essa Como priorização assim, seria tanto na priorização? alocação de recursos do país, como Ah, também na ok. sociedade e na cultura, tornando o exército do país uma espécie de modelo a ser seguido. Essa política é fortemente divulgada dentro da Coreia do Norte por meio da propaganda, que enfatiza os militares de forma bem intensa. Eu já falei, não dá pra negar que essa arma tá de ponta cabeça, não tá, não? Que coisa estranha. O... Dá pra negar que os posters do comunismo são muito bonitos, né, cara? Isso não dá pra negar mesmo. Desde a União Soviética, todos aí são muito bonitos, né, cara? Estética, E né? posiciona o O exército construtivismo, olha só. popular da Coreia como uma das principais bases do governo. Eu trouxe esse tópico aqui no iceberg, pois eu acho que ele serve bem para entendermos como o país está estruturado. É claro que compreender a estrutura e a história de um país é algo que requer muito estudo, mas o Songun resume bem as principais características da Coreia do Norte, pelo menos na forma que vemos aqui no Ocidente, sendo um país extremamente militarizado, que enfatiza a disciplina e que investe muito na indústria bélica. Ok. Otto Warmbier. Esse é um caso bastante Nossa, mas triste e realmente é bem legal esse iceberg, né, cara? É um tema aí que nunca vi ninguém abordar em forma de iceberg no YouTube, BR, né, no caso. E tem muita coisa que a gente não sabe, né? É muito legal, tem muitos casos que a gente sabe. Além do Japão, que a gente já viu aqui do Semideus, cara, tem muitos países que daria pra fazer um iceberg assim, do própria China, da União Soviética. Seria legal um iceberg da União Soviética, por exemplo, né? Fica aí a sugestão, ó, agorafobia. conhecido envolvendo a Coreia Já que você tem o know-how, né, cara? do Norte, mas eu não poderia deixá-lo de fora do iceberg. Em 2017, um rapaz americano de 22 anos, chamado Otto Warmbier, foi preso enquanto realizava turismo na Coreia do Norte. A prisão ocorreu enquanto o rapaz estava já no aeroporto, alguns minutos antes de embarcar no avião para sair do país. Os militares norte-coreanos receberam a informação de que Otto teria roubado um cartaz com propaganda militar da Coreia Pior que isso, eu acho que eu do lembro, Norte, né? Os caras vão deixar ele em estado vegetativo, não é? o que é considerado um crime gravíssimo no país. Ele foi condenado a 15 anos de trabalho braçal, mas Foi após a um campo de reeducação, né? diversos contatos diplomáticos entre a Coreia do Não, Norte e os tô Estados confundido. Unidos, ele acabou sendo solto no dia 13 de junho de 2017, após ter Ah, passado roubar um pôster, né, cara? Que esse cara, que cerca de sacanagem. 5 meses preso. Porém, Mas também o cara é maluco, né? Porque o cara já tem a oportunidade de ir pra Coreia do Norte lá, uma oportunidade que poucos têm, né, cara? Então, pô, o cara poderia olhar, né? Ter essa experiência ali de
de estar ali dentro e ver como é de fato e poder transmitir isso para as pessoas de fora. E o cara decide dar uma bola fora dessas, né, cara? Tá louco, mano. Sabe que lá os caras estão de olho em tudo que você faz, né? Ao chegar nos Estados Unidos, Otto estava em coma Você fica e acabou pianinho. falecendo cerca de 2 dias É, olha depois de lá, o cara voltar voltou meio que em estado vegetativo lá. Os caras deram uma. Ah, os caras. Vai saber o que submeteram ele, né, ao mano? país. As autoridades da Coreia do Norte afirmaram que o rapaz teria contraído botulismo e acabou entrando em Botulismo? coma após tomar um remédio. No Sei. entanto, alguns médicos Tomou um remédio ou foi forçado a tomar, né? americanos confirmaram a presença de lesões cerebrais em Otto, mas as causas dessas lesões não foram descobertas, pois a família de Otto optou por não realizar um Doideira, né, procedimento de autópsia. E atualmente, embora seja bem Eu falo provável que brincando, Otto cara. Eu foi falo brincando, assim, que seria maneiro, mas. Que deve ser maneiro conhecer a Coreia do Norte, como alguns fazem aí no YouTube, cara, mas eu não teria coragem nunca, sabia? Não vale o risco da sua vida você ir lá só pra. Sei lá, né, cara? Pra olhar lá e falar: Ó, estou na Coreia do Norte, fazer um vídeo, ó, estou na Coreia do Norte, rapaziada. E olha, e dar essa explicação. Tá, legal, só que. Eu acho que não vale a minha vida, sabe? Sei lá, cada um faz o que quer da vida e a minha não é isso. torturado na Coreia do Norte, a causa exata da morte do rapaz ainda não é conhecida. Tours da Coreia do Norte. Olha lá. Bom, como eu mencionei no último tópico, o Otto estava na Coreia do Norte fazendo turismo. Só que o turismo nesse país é um pouco diferente do turismo que conhecemos. Por se tratar do país mais fechado do mundo, Você tem lugares específicos que você pode ir, né? não é possível entrar na Coreia do Norte por conta própria. E todas as visitas turísticas ao país Mas esse prédio é irado, né, cara? devem Só ser que eu acho que feitas ele tá abandonado, né, se eu não me engano. por meio Mas é de irado. agências credenciadas pelo governo norte-coreano. Pelo que eu pesquisei, todas essas visitas ao país são pré-definidas pela própria agência. Ou seja, a agência de turismo norte-coreana prepara um roteiro de viagem que deve ser seguido durante toda a sua estadia no país. Doideira, E você né? não tem permissão para visitar os lugares que bem entender. Eu também pesquisei um pouco sobre preços desses tours e encontrei algumas fontes com valores diferentes, mas todas elas apontam preços bastante elevados para fazer uma visita na Coreia do Norte. Um artigo que eu encontrei fala em cerca de R$ 9.000 para passar cerca de 5 dias no país. Mas existem outras fontes mais recentes Caro, né, óbvio, mas pra na Coreia do Norte, que é do outro lado do mundo, né? Até que o preço tá ok. que apresentam valores ainda mais altos. Outra curiosidade que eu Acho que uma viagem pro Japão é esse preço mesmo, né? Até mais. É só a viagem, né, eu digo. encontrei sobre esse assunto é Porque ali você vai estar pagando meio que pelo tour, né, inteiro, né? O pacote completo, né? Com refeição e tudo. que, apesar de ser um país fechado, o visto para a Coreia do Norte é bastante simples de conseguir. Só que ele não é um visto tradicional como nós estamos acostumados a ver, que fica colado no seu passaporte. Esse visto é, na verdade, só um pedaço de papel que você recebe quando entra no Deve país ser maneiro ter isso daí, né, pra guardar. É da hora, né, os caras que já foram. e tem que Maneiro, devolver né? na hora de sair. E também Ah, para pô, que nada a ver, mano. Pô, que deve ter uma lembrancinha, emitir né? esse visto, você tem que pagar a bagatela de $50. Porém, essa facilidade de Aí. visto que eu mencionei é apenas para alguns países, já que outros Brasil? países, como a Coreia do Sul e os Estados Unidos, possuem mais restrições Ah, é? para que os seus cidadãos Caramba. entrem na Coreia do Norte. O Brasil, E o será? Brasil, por incrível que pareça, tem uma embaixada na Coreia do Norte. Aparentemente, o nome Engraçado, do né? embaixador brasileiro no país é Luiz Felipe Silvério Fortuna, mas eu não consegui encontrar informações se Doideira. ele realmente vive lá na Coreia do Norte, já que existem Ah, algumas fontes Se que tem a casa lá, imagino que sim, né? apontam que ele vive de fato lá, mas também existem outras que dizem que ele vive na Coreia do Sul e até mesmo em Brasília. Ah, mas ele deve pelo menos passar um bom tempo lá, né? Isso não faz sentido ele ser embaixador, né? Que doideira. Yeonmi Park. Yeonmi Park é provavelmente uma das pessoas mais conhecidas que escaparam da Coreia do Norte. Isso ocorreu em 2007, eu quando ela lembro tinha dela. apenas 14 anos de idade. Na ocasião, Park, junto com a sua família, escapou para a China, com a ajuda de alguns indivíduos que fazem transporte ilegal. Ei, não venham querer falar nada de mim, não, cara. Aqui ela era mais velha aqui, ó, rapaziada. Sai fora, cara. Aqui ela tá mais velha, cara. Não venham querer falar nada, não. Não venham querer Indivíduos que fazem olhar transporte coisas erradas ilegal aqui de pra mim, não, fugitivos cara. norte-coreanos para Sai território fora. chinês. Lá na China, Park e sua família teriam passado cerca de 1 ano vivendo em péssimas condições, já que eles tinham que viver escondidos, pois caso fossem pegos pela polícia chinesa, eles seriam deportados de volta para a Coreia do Norte. Nesse tempo que eles passaram na China, o pai de Park acabou falecendo em decorrência de um câncer, e Park não teve condições de proporcionar um enterro adequado para o seu pai.
com medo de chamar a atenção das autoridades chinesas. Além disso, enquanto estavam na China, a mãe de Park foi Coitada. obrigada a ter relações com um guarda que ameaçou denunciá-las para a polícia. Uou. Apenas em 2009, Park, agora acompanhada apenas de sua mãe, conseguiu atravessar o deserto de Gobi, uma região Uou, extremamente caramba, montanhosa e com sobrevivência temperaturas mesmo. bastante severas que fica entre a China e a Mongólia. Fugir pra A Mongólia? travessia, apesar de bastante perigosa, deu certo, e após chegarem na Mongólia, Park e sua mãe conseguiram pegar um voo para a Coreia do Sul, onde passaram a viver livremente. Atualmente, Park é bastante ativa nas redes sociais, especialmente no YouTube, onde ela conta com detalhes sobre a vida na Coreia do Norte e também escreveu um livro intitulado In Order to Live, a jornada de uma garota norte-coreana Uma para menina e uma sobrevivente, né, cara? Espetacular a história de vida dela, mano. a liberdade. Muito legal. Ok. Kim Yo-jong. Kim Yo-jong é Ah, a é a irmã mais irmã nova deles, de eu tô Kim Jong-un ligado. e atualmente ocupa o cargo de vice-diretora do Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Caraca. Trabalhadores da Coreia, que basicamente é o departamento que controla toda a mídia e propaganda do país. E ela é a primeira mulher na história a ocupar esse cargo. As polêmicas envolvendo essa mulher estão mais relacionadas Essa mina tem cara de maldosa, né, cara? Tem cara de que, né? Sei lá, né, cara? aos mistérios sobre ela e também sobre a sua personalidade. Kim Yo-jong, assim como seu irmão Kim Jong-un, são filhos do segundo ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-il. Apesar de serem os irmãos mais novos, tanto Kim Jong-un como sua irmã sempre se mostraram alinhados com as políticas do país e preparados para assumirem importantes cargos no governo, incluindo o cargo de líder supremo após a morte de seu pai. Algumas fontes apontam que Kim Jong-il tinha muito orgulho de sua filha e que, se ela não fosse mulher, provavelmente teria herdado o cargo de líder da Coreia do Norte. Caraca. Vale lembrar que a Coreia Doideira, do Norte é né? um país extremamente É bizarro, eu falei esses tempos, eu falei no último vídeo, mas a Coreia do Norte ela é basicamente uma monarquia, se você for ver, né, cara? Porque ela é hereditária, só muda o nome, que não é rei, é líder, né? Mas é uma monarquia, tá ligado? Tem até, e é uma monarquia, inclusive, nos moldes antigos, né, cara? Que a mina não tem fica depois na linhagem de sucessão, né? patriarcal. Apesar de Então, é Kim uma linhagem Jong-un ter se patriarcal tornado ainda, né? líder da Coreia do Norte após a morte de seu pai, a sua irmã não ficou para trás. Ela passou a aparecer frequentemente ao lado do líder, se mostrando como uma pessoa influente no governo. Kim Yo-jong foi a primeira pessoa da família Kim a visitar a Coreia do Sul desde a Guerra da Coreia. Embora os motivos dessa visita tenham sido aparentemente diplomáticos, existem teorias de que, na verdade, ela teria ido ao país para coletar informações. Além disso, muitos acreditam que Kim Mas Yo-jong é difícil ela coletar qualquer tipo de informação nesse tipo de visita. Eu tenho certeza que, enquanto ela tava na Coreia do Sul, ela também foi totalmente vigiada, né, cara? Não tenha dúvidas disso. seria muito mais presente e influente no governo norte-coreano do que imaginamos. Afinal, ela é a vice-diretora do departamento de propaganda do país, então toda a alienação causada pelo regime da É ela que gera, né? É ela que manipula Coreia as do paradas, Norte né? acaba passando por ela. Mas certamente o que mais chama a atenção a respeito de Kim Yo-jong é a sua personalidade fria e um tanto cruel. Ele calculista, Nesse ano de acabou essa- 2025, Eu tô Yo-jong falando, fez cara, uma falando pra você, mano, ela tá passando uma vibe, ela tem uma vibe, né, cara? Sei lá, mano, daquelas minas que gostam de dar chicotada nos caras, tá ligado? Ela tem essa vibe, não tem não, cara? Eu tô defendendo a maluco, cara. nuclearização da Coreia do Norte após algumas tentativas feitas pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul para remover as armas nucleares do país. Ela afirmou que qualquer tentativa de convencer a Coreia do Norte a abrir mão de suas armas nucleares seria, abro aspas, apenas um sonho que jamais se tornará realidade, fecho aspas. Por conta desse e de outros episódios controversos envolvendo Kim Yo-jong, atualmente ela é apontada por algumas pessoas como a mulher mais perigosa do mundo, especialmente após a criação de teorias de que ela seria a sucessora de Kim Jong-un. É, porque ele não tem filhos, né? Isso é curioso, né? Ele não tem filhos ainda, né? Será que ele pretende realmente passar o poder pra ela? Interessante, né? Acho que seria maneiro, né, cara? Falar pra vocês que seria maneiro, porque deixei nos comentários, eu realmente não sei uma outra ditadura, ainda mais comunista, cara, que teve uma mulher como líder, né? Seria maneiro de se ver como seria a propaganda e tudo mais. Eu fico curioso, cara. Pô, o Kim Jong-un podia, com todo respeito aí, o Kim Jong-un podia bater as botas aí, que seria legal, né, cara, ver isso.
Seria maneiro, historicamente falando. Oh Chong-song. Oh Chong-song é um homem coreano que ficou conhecido por ser uma das pouquíssimas pessoas na história a conseguir escapar da Coreia do Norte atravessando a zona desmilitarizada. Uou! Isso ocorreu Caramba! em 2017, quando Chong-song, que na Caraca, época como ele atuava fez como isso? um militar norte-coreano, roubou um carro do exército e dirigiu em direção à Coreia do Sul. Os guardas norte-coreanos perceberam a fuga e Caraca! começaram a disparar em direção ao homem. Oh Chong-song foi atingido por 5 disparos, mas conseguiu chegar até a Coreia do Sul, onde ele ficou escondido atrás de um muro até ser socorrido por guardas sul-coreanos e levado a um hospital. Chong-song passou por Caraca! cirurgias e, Caramba, doidão, apesar de ter mano! perdido cerca de metade do seu Maneiro, hein? sangue, conseguiu sobreviver e hoje vive normalmente na Coreia do Sul. Além de terem violado o armistício coreano por terem efetuado os disparos na zona E provavelmente disparos que provavelmente foram pra Coreia do Sul, né? Isso é um infringindo o território, né? desmilitarizada, o que deveria ser proibido, afinal o armistício foi feito com o intuito de evitar conflitos Que entre os dois doideira, hein, países. cara? A Coreia do Ó, mas, Norte cara, o que. Olha, acho que alguém foi demitido. E na Coreia do Norte eu acho que alguém foi reeducado aí esses guardas aí, né, cara? Porque olha. É. Os caras dormiram, hein? também efetuou diversas mudanças na região para evitar que outras fugas acontecessem, como a instalação de Olha trincheiras só e que muros. patético, cara. Prisioneiros de guerra. Após o armistício que interrompeu as hostilidades da Guerra da Coreia, a maioria dos prisioneiros de guerra de ambos os países foram libertados e repatriados para seus países de origem. Ok. No entanto, a Coreia do Sul afirma que cerca de 560 soldados sul-coreanos não haviam retornado para seu país após os conflitos da Guerra da Coreia. E acredita-se que esses soldados teriam permanecido presos na Coreia do Norte mesmo após a assinatura do armistício. Por que será? Essa situação ganhou bastante popularidade após 1994, quando um ex-soldado da Coreia do Sul fugiu da Coreia do Norte. Muitos Estavam acreditavam lá que esse mesmo. soldado havia morrido na guerra, mas na verdade ele estava o tempo todo preso na Coreia do Norte, realizando trabalho forçado. E somente em 1994 ele Imaginei trabalho forçado ou talvez cobaias para experimentos também, não? conseguiu fugir de volta para o sul. Após esse caso, outros 79 prisioneiros sul-coreanos também fugiram da Coreia do Norte. E além dos prisioneiros sul-coreanos, muitos acreditam que a Coreia do Norte também teria aprisionado soldados dos Estados Unidos, mas a Coreia do Norte nega que teria mantido soldados presos. Uou. Calcinose de Kim Il-sung. Por volta de Calcinose? 1970, Kim Il-sung, o calcinose? primeiro líder da Coreia do Norte, desenvolveu uma condição médica chamada calcinose, onde ocorre um acúmulo de cálcio em determinados tecidos do corpo. Com o passar dos Cálcio? anos, a Como assim, condição do cara? líder foi ficando mais severa, até que em determinado momento era possível notar uma Ele, o espécie de Mao Tse-tung? tumor que tinha aproximadamente o tamanho de uma bola de beisebol Nossa, na olha nuca na do nuca, é ditador. mesmo? Algumas fontes apontam que o tumor Uou! era benigno e não causava grandes riscos para a saúde. No entanto, Caraca, ele não mas é podia ser feio, né? removido por conta da localização claro. em que ele estava, que poderia acabar danificando o cérebro ou a medula espinhal. Devido ao fato do tumor estar bastante Bizarro, aparente, é vermelho, o ditador né? ordenou que Ai. todas as fotos dele fossem tiradas somente do lado esquerdo, e, portanto, fotografias onde o tumor é visível são bastante raras. Que bizarro, né, cara? Caramba. Nunca tinha ouvido falar dessa doença. Calcinose. Ok, gente, antes de irmos para a terceira camada, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada. Eu espero de coração que se esteja gravando, mas eu acho que sim, provavelmente quando eu tiro ele sai assim, né? Ai, droga. Mas, enfim, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vai estar me ajudando muito. Além disso, torne-se membro aí para vídeos exclusivos aí, tá bom? Eu tô postando a cada 2 dias, como eu falei. Se eu postar esse vídeo na sexta, hoje tem live, tá? Não tô falando isso muito nos vídeos, mas toda sexta eu tô fazendo live aqui no canal. Então, apareça lá, tipo, eu tô começando ou umas 8, às 9h30, por aí, sabe? Geralmente nessa faixa de horário. As últimas vezes eu comecei 9h30, mas acho que hoje eu vou tentar começar às 9. Mas não é promessa também, enfim. Mas live Steam na live vai Coreia ter. do Norte. Existe uma discussão Uou, na tem web Steam? envolvendo a Coreia do Norte e a plataforma de jogos eletrônicos Steam, que acabou se tornando uma espécie de mistério. Por volta de 2019, foi divulgada uma não, imagem na internet Não tem nenhum lá, pelo que eu tô que vendo. apresentava o mapa mundi com alguns pontos que representavam atividades na Só Steam. tanto, cara, na Europa é uma maluquice, né? Basicamente, todo lugar tem um player. E aqui no Brasil, basicamente, também, né, cara? Na costa, onde estão as grandes cidades do Brasil, né, cara? Aqui é a Amazônia, né? Então é muito doido. Os Estados Unidos
todo o lado leste, né? Doideira. Muito legal ver esses mapas. Olha aqui a Indonésia, como é que é, né? A Índia até que tem pouco comparado, né? E a China, então, também tem pouquíssimo, mas acho que a China tem pouca Steam, né? Não sei se os caras usam Steam lá. Muito Para quem não legal. conhece, a Steam é uma plataforma que disponibiliza jogos eletrônicos para você comprar e baixar. Nesse mapa, cada ponto amarelo representava uma atividade de download na Steam, como se fosse Cara, na algum usuário Groenlândia, da né, cara? plataforma Doideira. baixando algum Até jogo. em Fernanda de Noronha. Observando o mapa, é possível notar que na Zero, Coreia do né? Norte existe um único ponto, o que levantou diversos questionamentos ponto? acerca disso. Tô vendo esse Será ponto. que existe alguém na Coreia do Norte usando a Steam? Isso seria bastante improvável, já que todo o acesso a conteúdos de fora Não, é se tem um ponto ali é porque tem, mas seria esse último daqui, será? proibido no país. Inclusive, a grande maioria das pessoas nem tem acesso à internet lá. Então é bem provável que, caso realmente exista uma pessoa acessando a Steam da Coreia do Ah, Norte, alguém de alto escalão, né? essa pessoa seja membro do governo, algum militar exatamente. ou até mesmo um estrangeiro visitando o Ah, país, não acho nenhum desses. Acho que com certeza é um membro de alto escalão aí do governo, né? já que essas pessoas possuem acesso à internet de forma mais fácil. Com certeza é alguém, né, mano? Chung Song-taek. Bom, eu não sei pronunciar os nomes corretamente, Caramba, que tá? isso? Peço desculpas aí pela pronúncia, mas Chung Song-taek foi membro do governo norte-coreano e também tio de Kim Jong-un. É dito que ele teria ele tem o cabelo tradicional. assumido uma posição de respeito e autoridade dentro do país, chegando inclusive a tomar decisões importantes dentro do governo. Chung Song-taek teria assumido um papel de liderança que foi ficando mais forte conforme a saúde de Kim Jong-il começou a deteriorar. E após a morte do líder, Song-taek começou a ficar cada vez mais influente. E quem não ficou muito feliz com isso foi o Kim Jong-un. Quando Kim Jong-un assumiu a liderança da Coreia do Norte, ele era muito jovem e não tinha muita experiência no governo. Então começaram a surgir boatos de que quem comandava a Coreia do Norte realmente era o seu tio. Só que o Kim Jong-un não gostava muito desses boatos, pois ele queria mostrar que ele era realmente a pessoa que tomava as decisões do governo. É tipo o Joffrey e o Tyrion Lannister no Game of Thrones. Então, né? como seu tio estava meio que atrapalhando ele nesse sentido, em dezembro de 2013, Chung Song-taek foi teve muito mais peito do que o Joffrey, né? Do que o Joffrey jamais teria. acusado de traição e removido de todos os cargos que ele ocupava no país. Doideira, E no dia 13 daquele mês, a imprensa norte-coreana confirmou que ele havia sido executado. Vale lembrar que na época bizarro, né? O cara é sangue frio mesmo, né, mano? do assassinato de Song-taek, Kim Jong-un estava no comando do país há apenas 2 anos, e mesmo assim teve a cruel Aquilo, né? Usou o próprio tio, né, cara? Usou o próprio tio de exemplo, né? Chegou assim e falou, por exemplificar. É muito comum isso em ditaduras, né, cara? O cara, quando assume o poder, ele tem pessoas que ali também tem influência, mas ele pega um e fala: esse daqui eu vou executar pra servir de exemplo pro resto, né? crueldade de mandar executar o seu próprio tio apenas para proteger o seu poder. Essa notícia foi bastante divulgada na época e mostrava ao mundo como o líder da Coreia do Norte era cruel e impiedoso, apesar de jovem e com pouca experiência em cargos governamentais. Porém, infelizmente, a crueldade do líder estava só começando. Doideira, né? Kim Jong-nam. Kim Jong-nam era o meio-irmão do líder norte-coreano que acabou vindo a falecer sob circunstâncias bastante polêmicas e misteriosas. Enquanto estava no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, Kim Jong-nam foi surpreendido por uma mulher que colocou um pano em seu rosto. Esse pano continha uma substância que queimou os olhos do norte-coreano, que veio a falecer pouco tempo depois. Após as investigações, muitas pessoas concluíram que o assassinato método esquisito, né? de Kim Jong-nam foi encomendado pelo seu próprio irmão, Kim Jong-un. Mas o motivo ainda não era claro. Kim Jong-nam não era filho da mesma mãe de Kim Jong-un. A mãe de Kim Jong-un era uma mulher chamada Ko Yong-hui, que sempre demonstrou interesse para que um de seus filhos se tornasse o líder após a morte de seu marido. E isso acabava excluindo Kim Jong-nam, pois ele não era filho bastardo, né? dessa mulher. Por conta disso e de outras desavenças... Caraca, eu não sabia de tantas semelhanças da Coreia do Norte com Game of Thrones, né, cara? Doideira, mano. Entre Jong-nam e o seu meio-irmão... Caraca, o irmão dele parece a versão dele se ele fosse, sei lá, um cara normal, sabe? Sei lá, né, mano? A relação deve ser esse cara que tava jogando a Steam, não tem cara de player da Steam, entre eles mano. sempre foi um pouco tumultuosa. E isso só piorou após Jong-un se tornar o líder do país, fazendo com que Jong-nam decidisse abandonar a Coreia do Norte para viver na China. Até que em determinado momento, Kim Jong-un teria decidido ordenar a morte do seu próprio irmão. Apesar disso ainda
cara tinha que fugir de lá. Se ele queria fazer isso, ele tinha que fugir e trocar completamente de identidade, né, cara? Mudar tudo e começar uma nova vida, sei lá, no México, né, cara? Não ter sido confirmado e da Coreia do Norte negar o seu envolvimento No com o Brasil, né? assassinato. Tinha que fugir pro Brasil, cara. Não Round adianta. 6. O cara é super importante. O cara é irmão do ditador. E ele foge, em vez de ele fugir pra qualquer lugar no mundo bizarro, ele foge pra China, que tá do lado, sabe? E que ainda é companheira da Coreia do Norte, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, bem que foi em Kuala Lumpur, né? Não foi na China que aconteceu. Mas, pô, foge, sei lá, cara, não sei, cara. Foge pra um lugar que você vai ser completamente despercebido, cara. Foge pro Brasil, cara, pra Patagônia, Argentina e vira pastor de ovelhas, sabe? Round 6 é uma série sul-coreana que estreou no ano de 2021 e fez um sucesso gigantesco na época. Naquele mesmo ano, Eu vi a primeira temporada só e eu acho que eu sou abençoado por isso, que dizem que as outras duas são péssimas, né? um acontecimento envolvendo essa série e a Coreia do Norte A menina era norte-coreana, né? muitas pessoas incrédulas. Um adolescente norte-coreano teria adquirido algumas cópias digitais dos episódios da série Round 6 enquanto estava em uma viagem na China. Em seguida, ele teria armazenado essas cópias em alguns pendrives e levado de volta para a Coreia do Norte, Maluco. onde ele teria distribuído esses pendrives para alguns colegas. colegas Se guardasse só pra ele já seria maluco, ainda distribuiu, escola. mano. Essa situação foi percebida pelo governo norte-coreano e o adolescente que contrabandeou os episódios da série foi condenado à morte por fuzilamento. Uou! Outras crianças que assistiram aos episódios gravados nos pendrives também foram condenadas à prisão perpétua ou a trabalho forçado. E até mesmo alguns Doideira, funcionários da cara. escola onde essas crianças estudavam foram Que demitidos bizarro, né, e cara? O condenados bagulho é literalmente 1984, né, cara? Doideira, cara. por não terem percebido a movimentação ilegal dos estudantes. Que maluquice, cara. Uou! Caraca, cara. Não tem moleza não, hein, rapaziada. Kim Jong-chul. Kim Jong-chul é um dos 4 irmãos do líder norte-coreano Kim Jong-un. Nossa, eu não sendo fazia ideia desses outros irmãos, eu sabia, não sei se vocês conheciam isso. Do Eu só conhecia a irmã. 2 anos mais velho que o ditador do país. Mais velho? Por ser mais velho Ué? que Kim Jong-un, muitos acreditavam que Kim Jong-chul Não. poderia assumir o posto de líder da Coreia do Norte após a morte de seu pai. Então, será que eu acho que na Coreia do Norte é tipo no Império Romano, né, cara? O cara elege, né? O cara deixa no leito de morte, o cara seleciona alguém pra ser o herdeiro, né? Mas isso não aconteceu muito provavelmente devido à personalidade de Jong-chul. Sendo descrito como fraco e afeminado pelo seu próprio pai, Eita. Kim Jong-chul supostamente teria uma opinião mais pacífica do que outros membros do governo norte-coreano. Inclusive, algumas fontes apontam que Jong-chul Cara, teria escrito um já tô vendo que aconteceu alguma coisa errada com ele, né? Porque por que só tem fotos dele novo aí aparecendo, poema né? enquanto Tô era achando estudante estranho. na Suíça. Poema esse que tinha o verso a seguir, abro aspas. Se eu tivesse meu mundo ideal, eu não permitiria armas e bombas atômicas nunca mais e todo mundo seria feliz. Sem guerra, sem morte, sem lágrimas. Fecho aspas. Por conta desse pensamento mais pacífico, Esse no pensamento aí, você não pode demonstrar isso aí. Ele não foi sábio, né? É porque ele era muito novo também, né, cara? Mas ele não foi sábio, porque ele teria o poder pra fazer essas coisas. Só que ele não deveria. Se ele tinha esse pensamento, ele deveria ser para o pai que o pai esperava, mas depois que o pai falecesse, ele tomar as decisões, né? Tinha que ser esperado tomar o poder pra depois. Você não foi maquiavélico. pacifista e sensível, Jong-chul foi considerado fraco demais para assumir o poder na Coreia do Norte. E atualmente vive uma vida longe da Não, ele política. tá vivo sim. Suas aparições são bastante raras, mas ele já foi visto frequentando lugares de luxo no ocidente, sendo visto inclusive em um show do músico Eric Clapton no ano de 2011. Ok, então tá bem, pelo menos. Onde você está, caro general? Esse é o título de uma Por ser irmão mais velho, talvez o Kim Jong-un tenha um respeito por ele, né? música supostamente escrita por Kim Jong-il e que é tocada praticamente todos os dias às 6 da manhã na estação ferroviária da cidade de Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. A letra da música conta a história de uma enfermeira do exército norte-coreano que expressa o seu sonho de conhecer Kim Il-sung, o primeiro ditador do país e considerado o fundador da pátria. Além de tocar na estação ferroviária todos os dias pela manhã, a música também é frequentemente usada na televisão norte-coreana, sendo descrita como uma obra-prima clássica e mortal pela imprensa do país. Também tem como você falar que não é? Euna Lee e Laura Ling.
Em março de 2009, duas jornalistas norte-americanas, Euna Lee e Laura Ling, estavam gravando um documentário na fronteira entre a China e a Nossa Coreia senhora, do que Norte. malucos, cara. Olha onde elas estão, né, Em cara? determinado momento durante as gravações, as jornalistas teriam entrado em território norte-coreano de forma irregular e foram apreendidas por soldados norte-coreanos. Eu digo assim também, né, cara? Olha, claro que nem eu falo pra vocês nos vídeos aqui. Claro que você pode dizer, ó, sair na rua amanhã, ser atropelado, tomar uma bala perdida, uma coisa assim, mas tem gente que não tem amor nenhum à vida, né, cara? Cara, que essas minas aí, cara? Você pode ser um repórter, pode. Que furo de matéria é esse que você precisa estar na fronteira da China com a Coreia do Norte, né, cara? Pô, tá de sacanagem com a minha As cara também, né, jornalistas mano? passaram alguns meses presas até serem condenadas a 12 anos de trabalho forçado no país. Por sorte, Laura tinha uma irmã chamada Lisa, que trabalhava no programa da Oprah e na rede de notícias CNN, e após descobrir que sua irmã estava presa na Coreia do Norte, Lisa iniciou uma série de contatos com redes de jornalismo e com diplomatas do governo dos Estados Unidos com o intuito de trazer Laura e Euna de volta para casa. O caso ganhou uma repercussão tão grande que o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, fez uma viagem para a Coreia do Norte por volta de agosto daquele ano, para conversar diretamente com o ditador do país, sendo esse um dos poucos casos de encontro entre um presidente dos Estados Unidos e um líder da Coreia do Norte. Felizmente, ambas as jornalistas voltaram em segurança para os Estados Unidos. Me parece, eu não sei, cara, mas me parece que o Kim Il-sung, eu acho que era esse o nome desse daqui, né? O segundo, por mais que ele tenha mais cara de ditadorzão, né, cara? Ele tem mais cara desses ditadores estilo Pol Pot, né, cara? Ele me parece que era um pouco mais aberto a conversa do que o Kim Jong-un, né? O Kim Jong-un já parece que é bem mais Joffrey, né? Felizmente, ambas as jornalistas voltaram em segurança para os Estados Unidos. Ri Myung-hun. Esse é um ex-jogador de basquete norte-coreano e provavelmente uma das pessoas mais altas que já existiu, com cerca de 2,35 m de altura. Além da altura surpreendente, Myung-hun também era um excelente jogador. Em 1997, ele foi treinar no Canadá, onde chamou a atenção de várias equipes de basquete do Ocidente, incluindo alguns times da NBA. No entanto, Myung-hun não pôde ser contratado tamanho, cara. Que é isso, né, cara? Pô, isso não existe não, cara. O cara tem... Que é isso, cara? Por conta de burocracias, já que os Estados Unidos possuem uma lei que impede relações comerciais com a Coreia do Norte. Pô, lá na pena, Coreia, Ri Myung-hun é considerado uma celebridade e um verdadeiro herói nacional por conta de seus feitos no esporte. Ok. Empress Chung. Esse é um filme de me lembrou o caso daquele jogador chinês, né, que ficou muito... É um All-Star da NBA, né, cara, esqueci o nome, cara. Animação que jogava lá antigamente. Produzido pela Coreia do Norte em conjunto com a Coreia do Sul. Lançado em 2005, Empress Chung foi o primeiro filme a ser lançado simultaneamente em ambos os países. Atualmente, esse filme é considerado uma lost media, já que, apesar de ter sido exibido na Europa, ele foi pouco difundido, o que acabou acarretando no desaparecimento do filme completo. E atualmente, apenas o trailer e curioso de saber o que se contava nesse filme, né? Algumas imagens do longa estão disponíveis. Existem lendas de que o filme teria sido distribuído em DVDs pela Coreia do Norte, mas isso nunca foi confirmado. Tipo, eu fico curioso de saber o que tem nesse filme que os caras conseguem, tipo assim, pra permitirem, né, e tal. Ou seja, será que ele é tão bobinho assim a ponto de não ter nada? Ou será que o que tem apoia, reforça a ditadura, né? Curioso. Bora! Evan Hunziker. Esse foi o primeiro homem a ser acusado de espionagem. Estou muito feliz, cara. Fazia muito tempo que eu não vi um iceberg assim que eu não sabia, que eu não sei absolutamente nada, né? Tipo assim, tá, uma coisinha ou outra até sei, mas entendeu? Tipo, que eu tô bem às cegas assim, cara. É muito legal, né? Muito a Coreia do Norte desde o armistício da Guerra da Coreia. Isso ocorreu no ano de 1996, quando Hunziker estava na cidade de Dandong, na China, e foi desafiado por um amigo a atravessar o rio Yalu até a Coreia do Norte. Após nadar até as terras norte-coreanas, Hunziker foi avistado por alguns fazendeiros que chamaram os militares que o prenderam. Evan Hunziker ficou cerca de 2 meses preso na Coreia do Norte até ser condenado por espionagem, crime que poderia levar à pena de morte no país. No entanto, um congressista norte-americano chamado Bill Richardson, que já possuía experiência em negociações com países que não possuem uma boa relação com os Estados Unidos, foi até a Coreia do Norte para discutir a libertação de Evan Hunziker. Após cerca de 3 meses preso na Coreia do Norte, Evan Hunziker foi liberado e voltou aos Estados Unidos, mas menos de um mês após a sua libertação, Hunziker encerrou a sua própria vida.
A vida de Uou! Evan Hunziker sempre foi cercada de problemas, desde alguns pequenos delitos que ele cometeu em sua juventude até casos de agressão contra sua ex-esposa. Além disso, o homem também lidava com o alcoolismo e abuso de substâncias ilícitas. Mas é estranho pra caramba. Será que ele tinha ido pra Coreia já com esse intuito de ser, né? De, de tirarem a vida dele lá, né? Estranho, mano. Caramba. Ou será que submeteram ele a coisas lá que fizeram? É o que é mais sugestivo, né? Mas, enfim, bizarro. Bizarro pra David caramba. Snedon. Em 14 de agosto de 2004, David Snedon, de 24 anos, desapareceu na província de Yunnan, na China. O governo chinês China. apontou que David havia falecido provavelmente afogado em um rio da região, o rio Jinsha, apesar de nenhum corpo ter sido encontrado naquele local. Os Estados Unidos concordaram com a posição do governo chinês inicialmente. No entanto, cerca de 12 anos após o desaparecimento de David, a Coreia do Sul apresentou uma série de informações e documentos que apontavam que, na verdade, David havia sido sequestrado pela Coreia do Norte, Mas por onde ele quê? teria sido obrigado pelo governo norte-coreano a atuar como professor de inglês, Ah! chegando a dar aulas Caramba, que para o doideira. próprio Kim Jong-un. O governo dos Estados Unidos reabriu as Com investigações colher de 1000 jardas, cara. Imagina também que sobre o bizarro, cara. desaparecimento do rapaz, que atualmente estaria com 45 anos, mas o seu paradeiro ainda não foi descoberto. As teorias de que David estaria vivendo na Coreia do Norte vão ainda além, afirmando que ele teria se casado no país e até mesmo Mano, adotado um nome coreano. ok, dos males o menor. Pelo menos conseguiu sobreviver, né, cara? Pelo menos conseguiu sobreviver e se adaptar, né, cara? Isso é evolução, amigo. Caramba, Jang Darwin Se-yu. está Esse é um orgulhoso. hacker norte-coreano que afirmou que a Coreia do Norte possui uma surpreendente capacidade tecnológica e uma mão de obra de profissionais de tecnologia bastante qualificada. Segundo esse homem, a Coreia do Norte investe fortemente na Ah, quem que capacitação é? de Quem que é esse, profissionais esse de cara aqui é o primeiro, só que jovem? Caramba. tecnologia da informação, e atualmente o país teria um número considerável de hackers extremamente Ah, imagina, inteligentes, o que imagina. Ah, cara, imagina. Bom, mas não sei também, né, posicionaria a mano? Coreia do Norte como uma verdadeira potência tecnológica. É dito que a Coreia do Norte possui universidades e programas governamentais que proporcionam um Não excelente duvido. ensino de tecnologia, e o objetivo disso seria formar hackers para trabalhar no governo. Esses profissionais teriam acesso a uma qualidade de vida bastante superior à da população norte-coreana no geral, tendo inclusive acesso à internet e possibilidade de viajar para outros países para se especializar na tecnologia. Se você pesquisar sobre casos de hacks envolvendo a Coreia do Norte, você perceberá que existem vários casos, não só o da Sony, que eu mencionei na primeira camada, mas vários outros. E caso essa história seja verdade, a Coreia do Norte, além de uma ameaça militar, também seria uma ameaça cibernética para seus rivais, especialmente os Estados Unidos. É, com certeza tem, né, cara? Sequestro do YS-11 da Korean Airlines. Esse é um caso de sequestro de aeronave que ocorreu no ano de 1969. Na ocasião, uma aeronave comercial sul-coreana que transportava 4 tripulantes e 46 passageiros foi sequestrada por um homem da Coreia do Norte. Esse Ok. homem teria levantado de sua poltrona logo após a decolagem e foi até a cabine de pilotagem do avião. Em seguida, a aeronave mudou de rota e foi acompanhada por 3 caças norte-coreanos até uma Uou! pequena Caramba, cidade na é Coreia do Norte. planejado. Chegando na cidade, todos os ocupantes da aeronave foram vendados por soldados norte-coreanos e obrigados a desembarcar no país. Os passageiros da aeronave passaram 14 dias presos na Coreia do Norte, gerando uma série de revoltas na Coreia do Sul, com diversas pessoas se Bizarro, hein? manifestando para que os passageiros fossem soltos. 66 dias após o sequestro, o governo norte-coreano libertou 39 das 50 pessoas que estavam a bordo da aeronave. No entanto, o avião e as pessoas restantes permaneceram no país. O destino dessas pessoas, Então, o avião é que todos eles que ficaram. e as pessoas restantes permaneceram no país. O destino dessas pessoas que não foram libertadas pela Coreia do Norte ainda é Mistério? desconhecido. Caramba. Eu acho que foi céu, né? Talvez seja até melhor nessa situação, né? Uou. Fala pessoal, chegamos ao final de mais um iceberg aqui no canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que assistiram. Muito bom o vídeo, né, cara? Muito bom o vídeo. Adorei esse vídeo do Agorafobia. É um canal aí que eu tenho que gravar mais vídeos aqui pra vocês, sinceramente, né? E deixa nos comentários qual vocês gostariam que fosse o próximo. Ele tem um que é bem interessante.
Cadê? Tinha um que era bem legal. Ah, não, das estéticas, né? Mas eu já gravei, verdade. Ah, mas tem um de Lost Media brasileiros. Ele gravou um de filmes de terror, né, recentemente. Só que não dá muito pra ele trazer, porque eu acabei de trazer um vídeo ontem sobre filmes de terror. Mas enfim, deixa as opiniões de vocês sobre a Coreia do Norte, que eu tô bem curioso pra ler o que vocês têm pra dizer, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis. Bom dia.